Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, turma. Firmeza total aos homens de honra. Bom, vamos fazer uma breve meditação aqui acerca do Salmo 3, que é uma visão muito desesperadora, se a gente for analisar do ponto de vista humano, mas extremamente inspiradora do ponto de vista espiritual, né? A gente aparentemente parece até somente um registro histórico, né, quando a gente vai olhar para o Salmo 3, mas olhando com os olhos espirituais, né, a gente percebe que é mais um espelho da alma humana em crise. É um momento de desespero ali, né, porque Davi, mesmo sendo rei, ele se viu, né, desamparado, se viu traído, se viu sem forças para lutar, né? Ele se viu sem saber o que viria a seguir numa situação de fuga, né? E é exatamente talvez o momento que muitas pessoas estejam vivendo hoje, esse mesmo momento em que Davi viveu aquele momento de desespero, onde ele estava fugindo ali do seu filho Absalão. Está vivendo o peso da solidão, está vivendo a sensação de impotência, está vivendo a ausência de um norte para a própria vida. Às vezes a gente não precisa fugir de pessoas, mas o fato de nós estarmos vivendo ausentes de nós mesmos nos coloca num desespero total, né? Talvez alguém pode estar enfrentando hoje essa questão do abandono, seja de amigos, seja de familiares, assim como Davi foi abandonado pelo seu próprio filho, né, Absalão. Talvez alguém possa estar sentindo que perdeu tudo, né? Perdeu emprego, perdeu propósito, perdeu saúde. Está sentindo que não tem mais solução, né? Que não tem mais saída para a sua própria vida. Está num momento de caos total, né? Talvez você esteja tentando ajudar alguém que esteja, né, ouvindo as vozes externas do mundo ou as vozes internas das suas próprias ou das nossas próprias consciências, dizendo que não tem mais esperanças, para mim ou para você. Assim como Davi também estava dizendo ali naquele momento de desespero que não há mais salvação para ele em Deus. Mas aí, meus amigos, é o que a gente fala, na palavra de Deus sempre tem um ponto de virada, né? Porque quando a gente encontra verdadeiramente o acesso ao Senhor, tudo muda, né? E aí nesse momento de extremo desespero, Davi fala o seguinte: mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Uau! Fico tentando imaginar num momento de extremo desespero, num extremo caos, a gente parar para fazer uma oração dessa. Mas tu, Senhor, é o escudo ao meu redor, é minha glória, é o que exalta a minha cabeça. É como se fosse um raio, né, na escuridão, uma oração dessa, né? Davi não nega o caos, né? Mas mesmo em meio ao caos, ele escolhe confiar. No meio do caos, no meio do desespero, no meio da fuga, ele dorme, diz o Salmo, né? Que é algo impensável no meio de uma fuga, você conseguir dormir, né? Até porque a adrenalina está ali, a flor da pele. E muito além de dormir, ele também acorda, né? E mais do que acordar, ele se sente sustentado por Deus, né? A fé, mesmo em meio ao caos, ela tem esse poder de acalmar o nosso coração e de trazer a paz, mesmo num ambiente conturbado, né? E se a gente for trazer isso para o nosso presente, trazer isso para a nossa vida prática atual, mesmo quando tudo parece perdido, né?
Mesmo quando não tem nem espaço para confiar, né, existe algo maior. Existe um Deus lá em cima que está sustentando cada um de nós, né? Quando no Salmo ele fala que a exaltação da cabeça, né? Eu vejo muito isso como uma questão de restauração da dignidade, né? Restauração da coragem, restauração da esperança, porque a esperança me mantém conectado ao meu Deus, e essa conexão muda tudo na minha cabeça, no meu coração, na minha vida prática, humana ao meu redor, né? Quando ele fala que dormiu em paz, mesmo em meio a todo aquele caos, mesmo em meio a toda aquela tempestade que ele estava vivendo, é como se fosse um ato de resistência espiritual, né? Então, se hoje você ou você está tentando ajudar alguém que se sente sem direção espiritual, no meu ponto de vista, a visão que o Salmo 3 traz para a gente é a seguinte: você não precisa ter todas as respostas agora. Davi também não tinha todas as respostas naquele momento, mas ele escolheu confiar. Ele escolheu confiar mesmo sem saber o momento seguinte, mesmo sem saber o desfecho que tudo aquilo ia dar, mesmo em meio ao caos, ele escolheu se acalmar na presença do Pai. E isso, de fato, mudou tudo. O Salmo 3, ele é um convite para nos dizer o seguinte: Senhor, levanta a minha cabeça. Senhor, me sustenta. Senhor, me guia, porque só na tua direção eu posso ser, de fato, pleno, eu posso ser completo e eu vou poder caminhar em paz, né? Que hoje o Salmo 3 seja de fato a trilha sonora das nossas vidas e que nós possamos meditar nessa incrível história, nessa incrível devoção de Davi, de, mesmo em meio ao desespero, acreditar que o sustento não vem do homem, e sim vem de Deus, e que eu posso dormir e vou acordar em paz, mesmo diante ao caos, porque tem um Deus que me sustenta. Que seja um dia feliz e abençoado para nós. Um forte abraço. Fui!